Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, como é bom estarmos juntos novamente, iniciando mais uma semana. Meus sinceros votos a todos vocês nesta manhã, para que o Senhor esteja os abençoando. Meu desejo é que o Senhor os esteja edificando nesta manhã, consolando seus corações e nos encorajando. Hoje nós chegamos até a nossa quinta aula do Credo Apostólico, onde nós estaremos tratando sobre a doutrina de Cristo. Já começamos a tratar sobre isso na semana passada e hoje daremos continuidade nesta terceira parte do Credo, onde nós estaremos estudando sobre a concepção do Espírito Santo no ventre de Maria, sobre o nascimento virginal de Cristo. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nossos estudos, pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, nos abençoe também, que esses ensinamentos sejam para nós uma bênção para toda esta semana. Não há uma forma melhor de começarmos a semana senão na presença de Deus, buscando conhecimento do Senhor, buscando a palavra do Senhor. Não há uma forma melhor de começarmos o dia senão refletindo nas coisas de Deus. Sempre que você começar o seu dia, seja no domingo, seja em outro dia da semana, comece assim, pensando nas coisas de Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, lendo as Escrituras, orando. Esta é a melhor forma de nós começarmos o dia. É a forma mais correta de um cristão começar o dia. Que isto seja uma prática constante na nossa vida, na nossa devoção. Isso se chama piedade cristã, quando nós vivemos em devoção. Então, as nossas manhãs são muito importantes para a saúde da nossa alma. As nossas manhãs trazem muitos benefícios à nossa alma quando nós começamos o nosso dia com a palavra de Deus. Então, vamos começar não só o dia com a palavra de Deus, mas a nossa semana. Vamos orar? Curva a cabeça, feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Senhor, nós te agradecemos por mais esta semana que se inicia e por esta semana que terminou ontem, no sábado. Pedimos que o Senhor, nesse momento, nos ajude no estudo da Tua Palavra, nos dê sabedoria, que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, que sejamos edificados, Senhor, pela Tua Palavra, como nós precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo nesta manhã de domingo. Que o Senhor fortaleça meus irmãos, edifique sua fé, que o Senhor dê ao seu coração prazer na Tua Palavra e em conhecer mais o Senhor, desejo de Te buscar. Isso nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós iremos estudar a terceira parte do Credo Apostólico nesta manhã, a parte que diz o seguinte: ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Esta é a terceira parte do credo, é uma parte muito importante do credo, que vai tratar sobre as duas naturezas de Cristo. Sobre a natureza humana, quando diz que ele foi concebido por obra do Espírito Santo, então há uma concepção miraculosa aí, sobrenatural, e nasceu da Virgem Maria, ou seja, ele também tem uma ligação humana. Ele vem de Maria, é concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então essa afirmação do credo, ela responde a heresias antigas que questionavam a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Existiram várias heresias na história da igreja que questionavam a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. O que é uma heresia? Uma heresia significa um ensinamento que destoa das Escrituras, que é contrário às Escrituras. A palavra heresia pode significar corte ou separação, e dá essa ideia de facção. Então, uma heresia é um ensinamento contrário ao que a revelação de Deus está transmitindo aos homens. Então, afirmar que Jesus não foi humano ou que seu corpo era apenas aparente é uma heresia. Afirmar que Jesus não era divino, não era Deus, não estava na divindade, também é uma heresia.
Então, heresias têm se multiplicado desde a época dos apóstolos. Na verdade, falsos ensinos sempre existiram no mundo, desde que o pecado entrou no mundo, e a fonte do falso ensino é o próprio Satanás. Se lembrem que no Éden, Satanás desvirtuou, distorceu o que Deus havia dito a Adão e Eva, seduzindo os nossos pais primeiros a irem contra o Senhor e a desejarem o pecado e a cometerem o pecado. Então, toda a fonte da heresia está no pai da mentira, porque a heresia é uma mentira. Então, há pessoas que são conscientes do que estão ensinando e o que estão acreditando, e há pessoas que são inconscientes disso, que elas estão acreditando no ensinamento errado por ignorância. Elas não foram ensinadas de outra forma. Então, por isso é importante que nós conheçamos a doutrina. Primeiro, para que nós não sejamos ignorantes quanto ao que o nosso Deus ensina em sua palavra, já que ele nos deu a sua palavra, já que ele nos colocou na sua igreja, já que ele nos instrui através de mestres, através de pastores, ministros que a igreja de Deus tem. A Bíblia vai nos dizer que Deus dá pastores ao rebanho para instruírem o rebanho com sabedoria e inteligência. Deus dá líderes ao rebanho para instruí-los com sabedoria e inteligência. Isso é feito através daqueles que têm o dom de serem mestres e serem ministros da palavra dos sacramentos. Então é importante nós sabermos a doutrina para que nós não caiamos no erro e, segundo, para que nós ajudemos outras pessoas que estão no erro a saírem dele, a não crerem mais num erro que é contra a palavra de Deus. Então, esta verdade do credo é fundamental para todo cristão. Todo cristão precisa crer que Jesus nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro versículo que nós iremos estudar nesta manhã. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e versículo de número 35. Lucas 1, 35. Este texto vai nos falar sobre esta obra maravilhosa de Deus entre os homens. O texto diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, algumas coisas serão necessárias aqui entendermos e considerarmos nesta questão da doutrina do nascimento de Jesus. A primeira delas é que o texto nos mostra que o Espírito Santo desceria sobre Maria. Esta ideia de Espírito descendo é muito importante nas Escrituras e tem muito a nos instruir. É importante observarmos esse ponto da doutrina, porque ele é muito rico nas Escrituras. Vamos tocar nele, vamos trabalhar ele mais atentamente. Mas o texto continua dizendo: E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, não apenas o Espírito Santo viria sobre Maria, mas haveria uma atuação poderosa do Espírito Santo na vida daquela jovem judia, envolvendo ela e gerando nela um filho, que o texto vai nos dizer aqui, o ente santo, um ser santo que há de nascer de ti e será chamado Filho de Deus. A ideia aqui de será chamado Filho de Deus é que ele foi concebido no ventre dela por Deus. Maria não teve nenhum contato com José em termos físicos, em termos sexuais, nem com nenhum outro homem. Maria era uma jovem judia piedosa, crente, uma mulher crente, uma jovem crente, que estava desposada de José, estava prestes a se casar e foi então agraciada por Deus quanto a este grande milagre. Veja que quando nós lemos no capítulo 1 ainda, no versículo de número 46, nós temos aqui o cântico de Maria. O texto vai nos dizer: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois
Desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Veja a piedade dessa mulher. Veja a fé dessa mulher, o temor dessa mulher. Ela nos diz aqui que o seu espírito estava alegre em Deus, seu Salvador. Que apesar de ela ser uma pobre mortal e também uma mulher pecadora, ela era uma mulher santa porque ela servia a Deus e era separada do pecado, mas a natureza do pecado estava nela. Por isso que ela precisava de um Salvador. Só precisa de um Salvador quem tem pecados. Então, quando ela diz aqui, a minha alma, veja, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor. Então, ela tinha Deus como Salvador, Deus Yahvé como Salvador. E ela nos diz aqui no seu cântico que Deus contemplou na humildade dela, que todas as gerações a considerarão bem-aventurada por ela carregar no seu ventre o Filho do próprio Deus. Então, havia um milagre que estava acontecendo ali, algo extraordinário, algo maravilhoso. Deus estava se fazendo presente entre os homens. E é como diz o apóstolo João, no versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho, Jesus se fez carne. Isso quer dizer que Deus tabernaculou, construiu uma tenda entre os homens, na sua encarnação. E Maria foi um instrumento de Deus para trazer Jesus ao mundo. A concepção milagrosa não vem de Maria, vem do Espírito Santo, porque é ele que envolve Maria e pelo poder de Deus gera, né, o Filho de Deus ali, em termos humanos, em termos físicos. E o texto continua aqui no verso 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então ela se considera também alvo da misericórdia de Deus. Alvo da misericórdia, né? A misericórdia significa que Deus coloca o seu coração na nossa miséria, que Deus tem compaixão de nós, né? É um coração compassivo conosco. Então isso mostra mais uma vez que Maria necessitava de salvação, mas estava carregando no seu ventre o Salvador, que não tinha a natureza do pecado. Embora Maria tivesse a natureza do pecado, porque ela era filha de Adão, Jesus não tinha a natureza do pecado. Por isso, no capítulo 1, versículo 35, que nós lemos, nos diz que Jesus é santo, o ente santo que de ti há de nascer. Isso quer dizer, irmãos, que Jesus tinha uma natureza humana, mas não tinha uma natureza pecaminosa, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, o texto do capítulo 1, verso 46 até o 56, vai nos mostrar o cântico de Maria, né? A exaltação, a adoração, a gratidão do coração desta serva de Deus por tão grande milagre que alcançou e estava levando no seu próprio ventre o seu próprio Salvador, que em termos humanos era o seu filho. E ela iria cuidar dele. O grande mistério da encarnação está acontecendo ali. Quando Jesus, a pessoa da divindade, a segunda pessoa da Trindade, ele entra no mundo, tabernacula, né? Ele monta sua tenda entre os homens, ele está presente entre os homens, ele anda entre os homens, ele fala com os homens, ele toca nos homens, ele cura os homens, ele liberta endemoniados. Isso vai acontecer no decorrer da sua vida, do seu ministério. Então, quando nós consideramos isso, precisamos tocar também, ou voltar a falar sobre a atuação do Espírito Santo, que nos diz aqui a expressão do versículo 35 do capítulo 1, que o Espírito Santo desceria. Lembre-se de algumas passagens. Primeiro nós temos Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, dizendo que Deus criou todas as coisas, o Espírito pairava sobre a face das águas. A imagem ali que o texto hebraico está nos passando é que era como se fosse uma ave, né? Não quer dizer que o Espírito Santo é uma ave, mas é uma imagem literária. Era como um pássaro voando sobre as águas. Então ele desce e voa sobre as águas. Esta ideia do Espírito Santo pairando, né, dando ideia de voo, dando ideia de sopro, dando ideia de ar, né, são imagens mostradas. Não quer dizer que o Espírito Santo é uma ave, ou que o Espírito Santo é um sopro, ou que o Espírito Santo é uma força, uma energia. Isso são usos da palavra de Deus, são formas de mostrar a atuação da divindade. Da mesma forma como a Bíblia fala que Deus tem um braço estendido. Ora, Deus é Espírito, não é? O texto diz assim:
mas a Bíblia diz, fala da boca de Deus, do braço de Deus, do estrado dos seus pés. Então fala sobre os pés de Deus, né? Então isso são formas que nós devemos entender como linguagem de acomodação. É preciso que a Escritura use essa linguagem de acomodação, porque nós só vamos entender a linguagem do Evangelho, a linguagem do Eterno, se o Eterno descer até a nossa compreensão. Então Deus desce até a nossa compreensão. Por isso que Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele fala a língua dos homens, ele anda entre os homens, ele ensina aos homens face a face, ele toca nos homens. Isso acontece para que a linguagem de Deus seja comunicada, traduzida para nós, trazendo salvação. Então a Bíblia nos mostra que o Espírito pairava sobre a face das águas. Em outra passagem, Mateus 3,16, nos diz que o Espírito desce sobre Jesus como um pomba, não é? Nos fala ali do batismo de Jesus, quando João Batista vai batizar Jesus. O Espírito desce sobre Jesus, se ouve uma voz do céu, o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Isso vai acontecer outras vezes no Novo Testamento, em termos da fala do Pai falando com o Filho, não é? Em questão da pomba, aparece apenas no batismo de Jesus. Perceba que mais uma vez o Espírito Santo é mostrado descendo, né? De forma simbólica, como uma ave, como uma pomba. O Espírito Santo descendo. Então, lá no Gênesis, nós temos o Espírito Santo trazendo ordem à criação. A ideia dele pairando ali sobre as águas e depois ser criado, a criação no primeiro dia, né? No segundo dia, até o sétimo dia, nos mostra que o Espírito Santo estava presente na criação, ordenando a criação. Ordenando a criação. Então, nos mostra uma das atuações do Espírito Santo. Ele é uma pessoa da divindade, o Espírito Santo é Deus. Nós teremos uma aula específica sobre isso, sobre a divindade do Espírito Santo. Aqui nós estamos trabalhando apenas a relação do Espírito Santo com o nascimento de Jesus. Mas o Espírito Santo é Deus e um dos seus trabalhos é ordenar as coisas, ordenar o caos, né? Há duas palavras interessantes para pensarmos sobre isso, né? Caos e cosmos, né? Caos significa desordem, cosmos significa ordem. O Espírito Santo cria o cosmos, ele cria a ordem para o mundo caótico, que só tinha trevas, a água, e ele pairava ali sobre a face do abismo. No texto de Mateus 3:16, nós temos o Espírito Santo ungindo Jesus. A ideia de unção, a ideia de capacitação, né? Como nós vimos na última aula. A ideia de capacitação para o ministério. Logo depois desse evento do batismo, Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito Santo capacita Jesus para isso. Em João capítulo 20, versículo 20 e versículo de número 22, nós vemos que Jesus sopra sobre os discípulos e diz a eles: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ali, mais uma vez, é mostrado como ar, como sopro. A ideia ali é que o Espírito Santo está trazendo vida, a vida daqueles discípulos. O Espírito Santo é gerador de vida. E ele não apenas traz vida e ordem à criação, à natureza, ele também comunica vida espiritual às pessoas, aos homens. Vamos ver uma outra passagem interessante em relação a João capítulo 20, versículo 20, até o versículo 22. Nós temos Gênesis 2:7, quando Deus cria o homem, sopra no homem o fôlego de vida e assim ele foi feito alma vivente. A ideia de sopro ali é bem interessante, né? Jesus sopra sobre os discípulos e eles têm vida espiritual. Deus sopra sobre Adão e Adão tem vida física, mas vida espiritual, porque não havia pecado. Só tinha nas mãos de Deus, antes do sopro, o bonequinho de barro. Né? Deus fez o homem do pó da terra. E quando o Senhor sopra, ele tem vida. Lembra da visão de Ezequiel do vale de ossos secos? Quando Deus manda Ezequiel profetizar, né? Queria se levantar um grande exército. E Deus disse que colocará o seu espírito no exército.
Então, o Espírito Santo comunica vida, vida espiritual. O Espírito Santo também atua dando vida física, porque ele é Deus criador também. Isso está no livro de Jó. Ele também cria a vida. Isso é maravilhoso contido nas Escrituras, né? O Espírito de Deus nos dá vida. Então nós temos uma outra passagem muito interessante que está em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Eu gostaria que você abrisse nesse texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Esse texto falando especificamente da palavra de Deus, mas tem uma relação com o Espírito Santo aqui. Nós vamos ler esse texto de 2 Timóteo e depois nós vamos ler um texto de 2 Pedro, capítulo 1. Então, em 2 Timóteo 3,16, nós lemos assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus. E quem atua nesse processo de inspiração? Qual é a pessoa da divindade, da Trindade, que atua nesse processo de inspiração? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspirou os autores sagrados. E a ideia aqui de inspirar precisa de explicação. Porque a ideia de inspirar não é a ideia que nós temos, né, de inalar, né, de puxar. A ideia de inspirar aqui é bafejar. Então, soprar. É como se fosse um sopro, né? Não é literalmente um sopro, é bafejar. Então, mas nós temos aí o ar saindo. Então, o Espírito Santo vem inspirando os autores sagrados para que escrevam a revelação e para que a revelação gere vida. O mesmo Espírito que dá vida aos autores sagrados, que foram servos de Deus, é o Espírito que dá vida à palavra. O Espírito que dá vida à palavra. E o Espírito que dá vida àqueles que serão alcançados pela palavra. Então, a obra do Espírito Santo está muito ligada com a vida, com a vitalidade. Então, isso é mostrado no nascimento de Jesus, o Espírito Santo gerando Jesus no ventre de Maria. Veja, o livro de João, capítulo 3, versículos que tratam sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus nos ensina que para que alguém seja salvo, ele precisa ser nascido do Espírito. O texto de João vai nos dizer também que o Espírito sopra onde quer. Né? Então a ideia ali é mostrar, o Espírito é mostrado como vento. E que é o Espírito que dá vida. A vida do Espírito. Então, o mesmo Espírito que gera Jesus no ventre de Maria é o mesmo Espírito que gera vida em nós. É esse Espírito que gera Cristo em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Cristo em nós é a esperança da glória, quando nós somos levados a Cristo, convertidos. É o Espírito Santo que nos converte a Cristo. É o Espírito Santo que nos arrasta para o Evangelho, que nos convence do Evangelho, que nos envolve num manto de amor e de graça e nos leva a Deus por meio de Jesus. Então é uma obra da Trindade, a obra da salvação é uma obra da Trindade. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós cremos em Cristo. Cristo é mediador é o mediador que está entre os homens e o Pai. Ele é o caminho que leva os homens ao Pai. Então há uma obra da Trindade completa para a salvação. Então, isso é mostrado nas Escrituras várias vezes, e a relação entre a concepção miraculosa de Jesus no ventre de Maria é fundamental para compreendermos fielmente a obra do Espírito Santo para a igreja, para a conversão de pecadores. Porque o Espírito Santo age nos corações, transformando corações, miraculosamente. Então, quando nós lemos esse texto do capítulo 3 de 2 Timóteo, nós vamos perceber que o Espírito Santo também comunica a vida aos discípulos, aos profetas, aos apóstolos que escreveriam a palavra sagrada.
Veja o capítulo 1 de 2 Pedro, versículo de número 21. 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 21. O texto nos diz aqui: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esses homens que escreveram a Bíblia foram movidos pelo Espírito Santo, receberam a palavra de Deus por meio do Espírito Santo, que é Deus. Então, o Espírito gera a vida. Então, a ideia do Espírito pairando, descendo. Lembre-se do dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz que o Espírito invade aquele lugar, né, e repousa sobre os discípulos, línguas repartidas como que de fogo. Aquilo foi uma atuação do Espírito Santo. Mais uma vez nós temos ali a ideia de descer, a ideia de repousar. E essa ideia traz vida, traz ordem. Perceba que esse evento do Pentecostes ele é muito significativo, né? Às vezes nós olhamos para esse evento, né, com um olhar muito reducionista, pensando apenas na manifestação dos dons espirituais. Mas Pentecostes foi uma grande manifestação de salvação aos povos. Pentecostes é um evento missiológico, missionário, porque quando nós temos o capítulo 11 de Gênesis, em Babel, que Deus promove a confusão das línguas por causa do autoengrandecimento dos homens, querendo levantar uma cultura anti-Deus, em Pentecostes nós temos aquelas várias línguas sendo dadas sobrenaturalmente, e povos de várias nações que estavam ali naquele lugar, para aquela festa judaica, estavam ouvindo o Evangelho na sua própria língua materna. Deus estava usando os seus discípulos para glorificar o seu nome em línguas que eles nunca estudaram, em idiomas. Aquelas línguas eram idiomas que eles nunca tinham estudado. E aqueles estrangeiros estavam ouvindo aquelas palavras e Deus sendo engrandecido. Veja a comparação com Babel. Em Babel nós temos um povo que não engrandecia a Deus e falava uma só língua. Em Pentecostes nós temos várias línguas dadas sobrenaturalmente aos discípulos para comunicarem as grandezas de Deus para pessoas de outras nações que estavam ali. Você pode conferir isso no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então essas são atuações do Espírito Santo de Deus, que traz vida, que o mesmo Espírito que comunica a vida no ventre de Maria para a concepção de Jesus, o Filho de Deus, é o mesmo Espírito que age em nós para nos salvar, para nos convencer. Por isso que a Bíblia fala de novo nascimento. Nós nascemos de novo quando o Espírito Santo age em nós. Então, esse novo nascimento é chamado de nascimento do Espírito, nascidos do Espírito. Então, aí somos vivificados espiritualmente, recebemos vida espiritual. Então, essa parte do credo, né, também nos comunica, torno a dizer, né, recitar essa parte do credo, ele foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, nos fala das duas naturezas de Cristo, da natureza humana e da natureza divina. Quanto à natureza humana, nós vemos em vários textos, como João 10,30, né, que nos falam da unidade do Filho com o Pai e da natureza que eles comunicavam juntos. Natureza significa essência. Então, da mesma forma que o Pai é Deus e tem atributos divinos, o Filho também tem. Nós temos Colossenses 2,9, que nos fala que Cristo possui toda a plenitude da divindade. Então, nos mostra que Ele é Deus. Temos textos nos Evangelhos que Jesus recebe adoração e vemos que o próprio Jesus ensina: ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele darás culto. Então, como é que Jesus ensina isso na tentação do deserto com Satanás? Ele recebe adoração. É simples. Ele recebe adoração porque Ele é Deus também. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Nós temos João capítulo 1, versículo 1, que nós já falamos muitas vezes nas nossas aulas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, aquilo confessa que Jesus é Deus. Mostra que Jesus é Deus. Nós temos Romanos 9,5, que diz que Jesus é Deus bendito eternamente. Então, há inúmeros textos nas Escrituras que provam a divindade de Jesus. Essa parte do credo confessa isso. Então, todo aquele que diz ser cristão precisa crer que Jesus é Deus, possui natureza divina, que Jesus está nessa Trindade Santa, que Ele é o Criador, que Ele é o Redentor.
dos homens. Consideremos também, irmãos, a natureza humana de Cristo. Todo cristão deve considerar também que Cristo é homem. Ele recebeu a natureza humana. Ele não tinha essa natureza na eternidade, mas ele se torna homem para salvar os homens. Veja o capítulo 1 de João, versículo de número 14. Vamos ler esse texto. Nós já lemos esse texto em outras ocasiões, mas é sempre importante voltarmos e observarmos mais uma vez, porque há tantas verdades profundas e importantes no texto sagrado, que mesmo se voltarmos várias vezes, centenas de vezes ou milhares de vezes, sempre haverá alguma coisa nova para nos ensinar. O texto nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A ideia de habitar aqui é construir uma tenda, construir uma casa, né? A ideia de casa aqui é de tenda, para aquele contexto desértico, né, que o povo de Israel tinha vivido. Ele construiu uma tenda entre nós. Ele habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então, qual é o objetivo da encarnação? A palavra encarnação significa humanização. Jesus se tornou humano, no sentido de que ele nasceu, se tornou homem, né? Então, é importante entender esse termo, encarnação. Por que ele encarnou? O texto nos diz que aqui ele é cheio de graça, de verdade e de glória. Esses são os motivos da encarnação. Para comunicar a graça de Deus, a verdade de Deus e a glória de Deus. É impossível compreendermos a verdade de Deus sem a graça. A graça pressupõe a verdade que é recebida pelo coração do infiel para convertê-lo. É possível que alguém tenha compreensão da verdade de Deus em termos intelectuais, que ele leia a Escritura e entenda as doutrinas, leia um livro teológico e entenda o que está dizendo. Alguém que não tem o Evangelho, ele pode entender em termos de interpretação dos caracteres que estão presentes ali, das frases que estão presentes ali. Se ele é uma pessoa culta, se ele é uma pessoa que consegue interpretar um texto e consegue interpretar esse texto à luz dos vários contextos que estão presentes ali, ele pode ter uma compreensão gramatical daquele texto, mas ele não pode ter uma compreensão espiritual daquele texto. Porque quando ele tem essa compreensão espiritual, foi o Espírito Santo que permitiu que isso acontecesse. E através da graça comunicou esta verdade salvadora a este pecador, salvando. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus nos ensina isso em João 8, 32 e 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aquele que conhece a verdade, a ideia de conhecer aqui não é a ideia apenas de ter um contato intelectual, é a ideia de uma apreensão, de um envolvimento, de um comprometimento com aquela informação. Então, aquele que conhece a verdade de Deus só conhece por causa da graça. E conhecendo por causa da graça esta verdade, ele será levado à contemplação do Deus eterno, à sublimidade do Deus eterno em Jesus, que é a imagem exata do seu ser. Perceba como o Evangelho é comunicado de forma tão simples e tão profunda no credo. Tudo isso está por trás dessa frase do credo. Então nós aprendemos que Jesus tem a natureza divina e humana, e é importante que ele tenha a humana, porque Adão pecou e não mais podia voltar a ter comunhão com Deus. E os homens caídos depois de Adão, os homens pecadores, não tinham como voltar a ter comunhão com Deus. O Senhor, quando expulsa Adão do jardim do Éden, coloca um querubim à porta do jardim, uma espada desembainhada, e ninguém poderia entrar no jardim novamente. Ou seja, ninguém poderia ter comunhão com Deus novamente. Todos se extraviaram, ninguém entende, ninguém busca a Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 3, versículo 9 em diante. Então, o homem por si mesmo, ele não busca a Deus, a não ser que Deus vá em busca do homem. Deus é que procura o homem para salvar. Deus é que vai atrás do homem. Jesus vai dizer: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Por que Jesus diz isso? Porque nenhum pecador tem prazer nas coisas de Deus. Alguém só vem a Deus, só vem ao Evangelho, só vem a Cristo,
se o Espírito Santo trouxer. É uma obra do Espírito Santo, não é uma obra humana. João vai falar isso no capítulo 1 do seu Evangelho, o versículo 12 e o versículo 13. Não é uma obra humana, não é pela vontade humana. A vontade humana pecaminosa não deseja Deus. Quando um coração deseja Deus, é porque o Espírito Santo está transformando aquela vida, está mudando aquele coração, está comunicando vida àquele pecador morto em seus delitos e pecados. Então é importante que Jesus tenha corpo humano, que reconheçamos que ele era humano e divino, porque a sua humanidade é necessária para nos reconciliar com Deus, porque ele representa-nos na sua humanidade. Cristo ser homem e estar em comunhão com seu Pai representa que ele, morrendo por nós, sendo homem, está reconciliando estes homens caídos que Deus escolheu com o Pai. Há uma obra de reconciliação aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, na 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, e versículo de número 14. O texto vai nos dizer: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Cristo morre por nós, para que nós morramos para o pecado. Na morte de Cristo, nós morremos para o pecado. Na vida de Cristo, nós vivemos para Deus. Esta é a obra do Evangelho, simples, clara e objetiva. Isto é o que a Bíblia nos revela sobre o Evangelho. Mas é importante que Jesus seja reconhecido como homem, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A importância dele ser homem e Deus é que na sua humanidade, na sua divindade, há reconciliação entre homens caídos e o Deus Santo, através de Jesus. Somos aceitos por Deus através de Jesus. Somos adotados por Deus como seus filhos por meio de Jesus, como nós já vimos. Então, há várias passagens na Bíblia que nos mostram que Jesus era homem. No capítulo 4 de Mateus, nós lemos que ele teve fome depois dos dias de tentação no deserto. Nós lemos no capítulo 4 de João que Jesus estava cansado quando ele conversa com a mulher samaritana e que ele teve sede, assim como na cruz ele teve sede. Nós lemos no capítulo 26 de Mateus, na última ceia, que ele come, ele participa da ceia. Ele diz: comam do pão, comamos do pão. Ele come, ele se alimenta, não é? Então esses textos vão nos mostrando que Jesus era humano. Aquela passagem que nos fala que ele estava dormindo no interior do barco, na tempestade, nos mostra que ele estava cansado, que ele dormia, que ele repousava. Isso nos mostra a humanidade de Cristo. Existem as duas naturezas. Agora é importante considerarmos uma coisa aqui, irmãos. Duas naturezas não são duas pessoas. Não há duas personalidades em Cristo. Duas naturezas falam duas essências. Qual é a essência desta mesa? A essência desta mesa é madeira. Não é? A essência desta mesa é madeira. Qual é a essência dessa camisa? Tecido. Então, isso é a essência, é a natureza. Então, Jesus tinha a natureza humana e Jesus tinha a natureza divina. Mas elas duas não podem ser divididas. Então, o humano e o divino são Cristo. Não existia um Jesus humano e um Jesus divino. Existia um Jesus que tinha natureza humana e divina. Nenhum outro ser jamais existiu com duas naturezas. E nem existirá. Somente Cristo. Porque a finalidade desse milagre, desse mistério da encarnação, era reconciliar pecadores com Deus. Pecadores que Deus havia escolhido desde a fundação do mundo, como Paulo fala em Efésios 1:4. Então, por isso é necessário que Jesus seja homem e seja Deus. Então, considerando essas coisas, né, até aqui, como nós já colocamos, nós precisamos também considerar que a obra de Cristo, na sua encarnação, promove esta
esta reaproximação desses pecadores com Deus, e não apenas isso, dos pecadores com os outros. A obra de reconciliação derruba a parede de separação. Nós estávamos separados de Deus, estávamos separados dos homens. Então, essa reconciliação com Deus promove reconciliação com o próximo também. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é um resumo que Jesus fez das 2 tábuas da lei. Então, a salvação nos reaproxima de Deus, nos reconcilia e nos reconcilia com o próximo. E o que é essa reconciliação com o próximo? Igreja. O nome disso é igreja. A igreja é a comunidade dos reconciliados, a comunidade dos redimidos, a comunidade dos salvos. Então, por isso, alguém que foi salvo não pode estar fora da igreja. A igreja, a instituição, não salva. Quem salva é Cristo. Mas todos os salvos por Cristo estão na igreja. Precisam estar na igreja. Então, apartar-se da igreja é pecaminoso. Por maiores problemas que a igreja tenha, por maiores dificuldades que a igreja tem. A igreja não é perfeita. Vamos colocar aqui uma coisa, irmãos, importante. Quando nós falamos em termos de igreja, há pessoas que ficam desapontadas porque elas esperavam uma comunidade perfeita, que tudo era perfeito, que não havia nada imperfeito, que não havia problemas. Isso é uma visão romântica. A igreja é uma comunidade de pecadores que foram redimidos, mas que ainda são pecadores, que estão no processo de santificação e um dia serão libertos completamente do pecado. Então eles pecarão, eles errarão, eles cometerão deslizes. Mas eles estão ali naquela comunidade a fim de aprender mais do Evangelho e de parecer mais com Jesus. Lembre-se de Pedro, quantas vezes Pedro errou, quantas vezes os apóstolos erraram, e Jesus continuava andando com eles. E eles continuavam no meio dos discípulos. Na igreja nós caminhamos juntos, mesmo quando erramos, continuamos andando juntos, porque o nosso pastor nos guia, o nosso pastor é Cristo. Ele que nos leva para alimento, nos leva para as águas tranquilas. Ele é o nosso pastor, de nada temos falta, porque ele nos supre completamente na nossa vida espiritual e na nossa vida material e na nossa vida emocional. Cristo é suficiente para nós. Então a igreja é importante para a saúde da alma de um crente. Um crente não pode ser saudável espiritualmente sem a igreja. A igreja é importante, porque é a comunidade dos reconciliados. Considerando isso, vamos para algumas aplicações, né, desse assunto que nós vemos, algumas questões práticas. A primeira delas é que o salvo ou os salvos não vivem sem Deus no mundo. Eles vivem com Deus. Jesus veio, irmãos. Jesus encarnou. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um dos seus nomes, né, colocado no Novo Testamento, é Emanuel, que significa Deus conosco. Então nós não vivemos sem Deus no mundo, não vivemos desamparados, não vivemos abandonados por uma divindade pagã. Nós servimos ao Deus de Israel, o Deus Salvador, o Deus Criador, a Yahvé. Quem é Yahvé? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é Yahvé. Por isso que o texto vai dizer: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome, ou na autoridade. Nome aí significa isso. Na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é Yahvé? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não vivemos sem Ele no mundo, vivemos com Deus no mundo, vivemos com Cristo. Cristo está conosco na nossa caminhada, através da pessoa do Espírito Santo, que é aquele que nos foi enviado e que está na igreja, no mundo, na terra agora. Nós também devemos compreender que assim como o Espírito gera Cristo no ventre de Maria, o Espírito Santo aperfeiçoa-nos à imagem de Cristo. Somos uma pedra bruta e o processo de santificação é o Espírito Santo esculpindo essa pedra para ser parecida com Cristo. Somos a imagem de Cristo. Então o Espírito Santo vai talhando essa pedra, vai esculpindo, vai dando forma para sermos a cada dia mais parecidos. Quando ele tira um lado, tira outro, às vezes vai doendo nesse processo de santificação. É doloroso muitas vezes, né? Porque Deus às vezes nos leva a sofrimentos para que nós sejamos santificados.
para que nós aprendamos a ter uma vida mais sábia, mais santa, mais prudente. Mas é o Espírito Santo que faz isso. Ele gera Cristo em nós e ele vai nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo. Nós devemos considerar também que devemos meditar sobre esse mistério da encarnação, e quanto mais nós meditamos nisso, nós teremos dimensão da grandeza do amor de Deus por nós. Porque Cristo é o Filho amado de Deus, irmãos. Cristo não tinha falta de nada na eternidade. E Deus tanto nos amou que enviou o seu único Filho, o seu Filho amado, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós devemos considerar também uma fala do teólogo medieval Tomás de Aquino, no seu livro sobre o Credo Apostólico. Ele nos diz algo importante na página 45 do seu pequeno livro sobre o Credo. Veja o que ele vai nos dizer aqui. Ele nos diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: para que o nosso amor ou nossa caridade seja mais fervorosa, é preciso observar a encarnação do Verbo. Por quê? Porque não há nenhum indício mais evidente do amor divino pelos homens do que a encarnação do Filho de Deus. Esse é o grande indício do amor divino pelos homens. O Criador se tornou criatura, entre aspas, né? Porque Jesus não é criado, mas ele tomou forma humana. O Criador se tornou criatura, é isso que Aquino está dizendo. Tomás de Aquino está dizendo. O nosso Senhor se tornou irmão nosso. O Filho de Deus se fez filho do homem. Tudo isso por amor a nós. Lê-se então no Evangelho de São João. Tanto Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós devemos considerar o conselho do pai da igreja, chamado Ambrósio de Milão, que nos dizia que nós devemos memorizar o credo, que o credo não é uma confissão da igreja que deve estar num papel para nós observarmos de vez por outra, de vez em quando, mas o credo deve estar na nossa mente, porque aprendendo esses artigos do credo, essas sentenças do credo, nós somos levados a nos lembrarmos do poder do Evangelho, da graça, do poder da consolação que há no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então memorize o credo, meu irmão. Ensine aos seus filhos o credo. Esta é uma confissão da igreja e a igreja não pode se apartar dela, porque o que está no credo está nas Escrituras. Ensine isso aos seus filhos, mesmo pequenos, maiores, adolescentes, você mesmo. Memorize o credo. Todos os dias recite o credo, não como uma reza, mas como uma confissão. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu creio em seu Filho. Eu creio que ele foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Eu creio nessas verdades bíblicas, porque elas trazem consolação à minha alma, fortalecimento à minha fé. É importante que nós valorizemos isso, valorizemos o uso do credo na nossa prática devocional diária. Amém, meus irmãos? Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe nesse momento que nós estamos vivendo especificamente com essas verdades de que Cristo veio, encarnou, está conosco, está com a igreja por meio do seu Espírito Santo, que nós não estamos desamparados, nós não somos órfãos. Jesus disse isso: eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas o Consolador virá. Nós temos quem cuida de nós não estamos desamparados. Ainda diz a Escritura que a tua mãe e o teu pai te abandonam, e eu nunca te abandonarei. Deus sempre estará conosco. Ainda que os nossos amigos nos deixem, ainda que nós não tenhamos ninguém, estejamos sozinhos, abandonados e desprezados,
Deus está conosco, Deus nos fortalece, porque toda a força vem do Senhor. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Assim como o Espírito Santo, poderosamente, gerou Jesus no ventre de Maria, o Espírito Santo poderosamente ressuscita Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo poderosamente vem habitar na igreja, capacitar a igreja, encher a igreja. Ele também consola a igreja. Começamos a estudar a relação do Espírito Santo com a igreja, quando nós começamos a estudar a relação do Espírito Santo na obra de salvação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que você faça um bom uso desse conteúdo, assista mais vezes durante a semana, mande para pessoas que você conhece, compartilhe esse material que pode abençoar muitas vidas, que o Evangelho seja espalhado pelo mundo todo e o nome do Senhor seja cada vez mais glorificado. Que Deus abençoe os irmãos. Um forte abraço. Até o próximo domingo, irmãos.